nós vamos dar continuidade no nosso estudo. Apenas lembrando que esse estudo é dirigido aos funcionários de uma empresa aqui em Maringá. E eu preciso esclarecer isso porque essa postagem também é feita em outro lugar depois, para que aqueles irmãos que estão ouvindo possam entender a natureza desse estudo. Eu estou estudando com esses funcionários nesse momento alguns dos nomes do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa então tanto ser atraído a Ele pelo novo nascimento, quanto ser edificado na pessoa do nosso Senhor. Eu gostaria de iniciar essa manhã com um texto que fala sobre o nome do Senhor. O texto bíblico diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto é muito lindo, mas eu vou pular todos os comentários disso, porque eu quero pegar essa parte final. Aí diz assim: pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Jesus foi humilde e obediente à vontade do Pai, até a última consequência, que foi a sua própria morte, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, o que eu gostaria que você tivesse fixado na sua mente é que haverá um dia em que toda criatura que já existiu nessa terra, todo ser humano que já existiu, que foi criado para a glória de Deus, todo ser humano, nascido de novo ou não, crente ou ímpio, ele um dia vai dobrar o joelho perante este nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que é maior do que todo nome. O nome que pode todas as coisas. À medida que nós estudarmos um pouquinho mais, você vai ver isso. Ele tem o nome dos nomes. Ele é o Deus soberano. Ele é o primeiro e o último. Ele é o soberano dos reis da terra. Todas as pessoas mais importantes que houveram nessa terra não são mais importantes do que Ele. E um dia todos nós estaremos diante deste nome, Jesus Cristo, o Senhor, o pleno Senhor. Então nós estamos tendo a oportunidade e o privilégio de, em vida, não apenas depois da nossa morte, mas agora em vida, dobrarmos os nossos joelhos e os nossos corações diante deste nome. O nome diante de quem nós somos atraídos. E, uma vez atraídos, nós vergamos os nossos joelhos e os nossos corações. Então, este nome tem todo o poder nesta terra, o nome de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo, que foi o encargo que Deus pôs no meu coração para com vocês, foi de olhar a beleza desse nome. Então nós já vimos que o primeiro nome que ele recebe é Jesus, que significa Ele salvará o povo dos seus pecados. Semana passada nós estudamos o Cristo, que significa o ungido de Deus, que a palavra ungido então significa que Ele deposita em nós do caráter dele, para que a gente possa então ter entrada nesse reino eterno. E hoje nós vamos avançar ainda no livro de Mateus. E se o Senhor nos permitir,
nós vamos estudar mais 2 nomes, certo? Então eu vou pedir para você ir até Mateus, capítulo 1, novamente, versículo 18 até o versículo 25. Eu vou ler novamente esse texto e explicar o próximo nome que aparece. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, a quem será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem lhe pôs o nome Jesus. O terceiro nome que eu gostaria de estudar com você, que o Senhor Jesus recebe aqui no Evangelho de Mateus, é o nome de Emanuel. Essa expressão Emanuel aparece 3 vezes na Bíblia. A primeira vez que aparece está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 21, dizendo que um filho nasceria e que ele teria este nome de Emanuel. Emanuel, o próprio texto está dizendo que quer dizer Deus conosco. Emanuel significa literalmente Deus conosco. O que isso está nos ensinando? Nós precisamos entender a mente de Deus. Deus conosco significa que Deus veio a nós. Não fomos nós quem fomos a Ele. É Ele quem veio a nós. O primeiro texto que eu li de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante ali, aquele texto está dizendo que é para nós termos o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, Ele se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem, assumindo a forma de homem. Então Jesus pegou toda a divindade que Ele tinha, toda a glória que envolvia essa divindade, toda essa beleza que envolvia essa divindade, Ele coloca de lado, ele nunca deixa de ser Deus, porque Ele não tem condições de deixar de ser Deus, mas Ele coloca toda a glória que existia dele sendo Deus. E Ele então desce a nós. E ao descer a nós, o nosso Senhor então se torna na semelhança de homem. Ele assume a forma de homem. Então, Ele era Deus quando se encarnou, mas Ele também se tornou homem, 100% Deus, 100% homem. Então Ele assumiu isso que havia em nós, esta forma humana em nós. Então nós precisamos entender que Deus desce ao ser humano para resgatar o ser humano da condição do pecado dele. Então Jesus vem a nós e Jesus se torna semelhante a nós, na natureza nossa de homem, mas ele não tem a natureza do pecado. Por quê? Porque ele não nasceu de Adão. Você entende por que a Virgem foi concebida pelo Espírito Santo? Então havia a natureza do homem,
porque foi gestado de uma mulher, mas tinha também a natureza de Deus, porque foi gestado pelo próprio Deus. Então Jesus desce até essa terra, a pedido do Pai, para ele então se tornar um justo, para ele se tornar aos nossos olhos aquele que viveria nesta terra sem pecado algum, sem ter cometido pecado algum. E ele então poderia, na cruz do Calvário, tomar o meu e o seu pecado. Então ele, o Pai, pede para que o Filho desça a nós. Então você precisa entender a beleza do nome Emanuel. Deus veio até você. Não foi você que foi até ele. Foi ele quem vem te atraindo até ele há um bom tempo. Como nós já conversamos, eu dei o meu exemplo de que eu via um quadro que expressava a figura de Noé entrando na arca com os animais, e aquele quadro, desde os meus 6, 7 anos de idade, me chamava a atenção e dizia para mim que existia um Deus. Então Deus veio até mim. Não fui eu que fui para uma igreja. Não fui eu que fui procurar a Deus. Tudo isso aconteceu, é uma verdade. Mas em primeiro lugar, foi Deus quem desceu até mim. Foi Ele quem veio até mim. Foi Ele quem me procurou. Quando Jesus inicia o ministério dele, ali que ele é batizado por João Batista, Jesus se põe a orar e o texto bíblico diz que os céus foram abertos. Então você precisa compreender que os céus foram abertos para mim e para você na pessoa do Emanuel. O Emanuel veio até nós. O Emanuel veio nos procurar. Talvez um exemplo bíblico claro disso é a parábola da ovelha perdida. Então conta a parábola que um determinado pastor, ele tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu do rebanho. Então o texto diz que ele coloca as 99 num canto e ele sai a procurar aquela ovelha perdida. Então o Deus Emanuel, o Deus conosco, é um Deus que veio até nós. A semelhança dessa ovelha perdida, ele veio nos procurar. Nós estávamos perdidos, ele nunca esteve. Nós fomos encontrados por ele, e não nós quem o encontramos. Porque ele sempre soube onde esteve, mas nós éramos criação perdida da parte de Deus. E ele, bondosamente, gentilmente, na figura do Emanuel, ele desce até nós. O Deus Pai veio nos procurar na pessoa do Deus Filho. Quando este Emanuel se encarnou, ele trouxe até esta terra a figura de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós não oramos a Deus através de ninguém. Nós não oramos por um santo, nós não oramos através da mãe de Jesus, nós não oramos através de ninguém, porque apenas um é o nosso mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Apenas um é este mediador. Quem é este mediador? Este Emanuel, o Deus conosco, o Deus que abriu os céus quando ele estava a orar. O Deus conosco, que veio fazer habitação nesta terra. Ele veio até esta terra habitar, mas ele veio até esta terra na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então você precisa compreender a beleza do nome Emanuel. E não apenas isso. Se a gente avançar um pouquinho mais, a palavra de Deus nos diz assim, em 1 João, diz desta maneira, 1 João 4,19, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Você entende?
eu correspondo em amor a Deus, eu correspondo em obediência a Deus, não porque eu sou bom, porque eu quero a Deus, eu desejo a Deus. Eu correspondo em amor a Deus porque Deus desceu até mim. Ele me amou antes de eu ter amado Ele. Então, Ele te ama antes, Ele te procura, Ele te deseja, Ele cerca os teus caminhos para que você vá gradativamente vindo para Ele. Ele te livra do mal no dia a dia, Ele te protege de tantos ataques, sejam malignos, sejam de pessoas, Ele te protege, Ele te guarda. Tudo por quê? Porque este Emanuel veio até mim e até você. Você está compreendendo? Então, enxergue a beleza disso. Mas aí o texto continua. E ele vai falar algo que aí expressa mais uma faceta da beleza de quem ele é. O capítulo 2 diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais, sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti nascerá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Então aqui nós temos mais um nome. Foi dado um outro título para ele, no versículo 2, Rei dos Judeus, que eu vou pular, porque acho que tem uma importância um pouquinho menor para nós, mas eu já vou para o próximo título que é dado para ele. Qual é o próximo título? O próximo título é guia. Você precisa entender que todos nós necessitamos de um guia. Nós necessitamos de alguém que nos conduza. Nós não sabemos como conduzir a nossa vida. Uma prova disso é quantas decisões eu e você já tomamos erradas. Quanta coisa você fez que não era segundo o Senhor. Quanta coisa você fez que não era de acordo com Ele. Quanta coisa você fez que não foi segundo uma orientação da parte de Deus. Quantas decisões erradas você tomou? Quantas vezes você falou com teu filho, com tua esposa, com teu marido, e depois você foi entender que aquilo estava completamente equivocado, que você não poderia ter falado daquela maneira, daquela forma, ou dado aquela orientação? Quantas vezes nós, homens, estamos completamente seguros do que a gente está falando? Não, o caminho é esse daqui, vamos fazer isso daqui que vai dar certo, e a gente só dá em coisa errada. Nós necessitamos de um guia. Nós necessitamos de alguém que nos conduza. A palavra guia, no grego, significa egeomai, que quer dizer alguém que conduz, alguém que considera e julga as situações. Então, nós precisamos de alguém que nos tome pela mão e nos conduza nessa vida. Como é que nós tomamos a decisão com quem nós vamos casar sem uma orientação de Deus? A decisão mais importante da vida. Como é que nós tomamos essa decisão sem uma orientação da parte de Deus? Oh, meus queridos, nós precisamos de tanta orientação da parte de Deus, de tanta direção da parte de Deus, e Jesus se propõe a ser esse guia. Ele não apenas se propõe para ser para nós, ele é o guia. Ele é aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele conhece o que está por vir. Então, ele é a melhor pessoa que existe para poder nos conduzir nesta terra, para poder nos orientar
nesta terra. Nós temos um guia. Então, este Deus conosco, este Emanuel que desceu a nós, ele não apenas se faz presente na nossa vida, mas ele se propõe também a ser o guia da nossa alma, a poder nos conduzir nas decisões que nós temos que tomar. Quantas decisões de emprego, quantas decisões financeiras, quantas decisões nos espremem o coração e a gente não sabe para onde ir, para o que fazer, como falar. Quantas vezes nós temos lutas com os filhos e não temos a clareza da parte de Deus do que fazer, de como agir. Meus queridos, nós temos nele o nosso guia. Então nós podemos recorrer a ele. Aprenda em toda decisão a colocar o teu joelho no chão e pedir uma orientação dele. E aqui eu quero mostrar para você como é que a gente ouve a voz desse guia. Como é que a gente recebe a direção desse guia. Nós precisamos entender que para a nossa edificação nesta vida, nada é mais importante do que o nosso ouvido. Porque é pelo ouvido que nós recebemos instrução de como viver essa vida. Então o nosso Senhor Jesus, ele deseja comunicar conosco o que é para ser feito. Mas para isso nós precisamos aprender a entender que nós precisamos ouvir. Ele fala o tempo todo. Ele nos diz com clareza o que fazer. O problema nunca está neste guia maravilhoso. O problema está sempre, sempre no nosso ouvido. É o nosso ouvido que tem dificuldade de ouvir. Então eu gostaria de dar para você algumas sugestões de como discernir a orientação de Deus, a voz de Deus. A primeira orientação: você precisa se aquietar. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a orientação, o guia, nos comunica com muito mais clareza quando nós nos aquietamos. Por isso que existem algumas decisões da vida em que nós precisamos ter profunda quietude. Nós precisamos nos recolher, precisamos sair da TV, precisamos sair da agitação, precisamos parar de servir tanto, precisamos ficar quietos para receber dele a clareza. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então a primeira sugestão, você tem que ter quietude. O próximo passo, depois de termos aquietado a nossa alma, é nós aprendermos a ler a palavra. O segundo passo, ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. O Salmo 119, versículo 105, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é uma lâmpada. Ela não é um holofote. Ela não reflete o caminho inteiro, mas ela nos dá o próximo passo a ser dado. Lâmpada para os meus pés é as tuas palavras. Eu poderia contar para você vezes e mais vezes e mais vezes em que Deus falou comigo com clareza nas Escrituras. Porque a Bíblia, ela não é um manual de medicina, ela não é um manual de psicologia, ela não é um manual de matemática, mas a Bíblia é um manual da vida. Então ela traz instrução para nós sobre como nós devemos viver a nossa vida. Então você precisa aprender a ler as Escrituras sistematicamente, todo dia, buscando da parte do Senhor esta clareza. Então o segundo ponto, para que ele seja o nosso guia, é ler as Escrituras. O terceiro ponto, para nós ouvirmos a voz deste nosso guia, é nós ouvirmos as nossas autoridades.
Preste atenção. Toda autoridade foi constituída por Deus. Então, um presidente, um governador, um juiz, um chefe, toda autoridade, seja ele bom ou mau, ele é constituído por Deus. O texto bíblico nos ensina lá em Romanos que toda autoridade vai vir da parte do Senhor. Então, nós precisamos nos submeter à autoridade, porém, preste atenção. Às autoridades, nós vamos nos submeter. Porque a obediência total e irrestrita é apenas a Deus. Nós não vamos obedecer uma coisa que seja pecaminosa. Se uma autoridade pede algo pecaminoso, nós não vamos obedecer. Se um filho pede para um pai, atende o telefone e diz que eu não estou, e esse filho já tem condição de decidir por si mesmo, ele não precisa obedecer uma mentira, a um pedido de uma mentira. Ele precisa obedecer os pais em tudo aquilo que os pais pedirem, com exceção daquilo que constituir pecado. Por isso que a obediência total e completa é ao Senhor, é a Deus. Aos homens, a submissão. Porém, existe um texto em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos guias, só que aí ele completa, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então o texto bíblico está nos ensinando que é para nós nos submetermos às autoridades. Então uma outra forma de nós ouvirmos ao nosso guia é nós nos submetermos à autoridade. Então os filhos precisam se sujeitar às suas mães. As esposas precisariam considerar aquilo que os maridos pedem, desde que o que eles peçam não sejam pecaminosos. Todos nós devemos considerar a opinião dos que nos lideram, seja na igreja, seja no trabalho, nós precisaríamos considerar, seja na sociedade, nós precisamos considerar o que as autoridades nos ensinam. Então a terceira forma de ouvirmos o nosso guia é considerarmos a autoridade. A quarta forma de ouvirmos o nosso guia é pela multidão de conselheiros. Em Provérbios, capítulo 13, versículo 10, o texto bíblico nos diz assim: da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. O texto bíblico também vai falar em Provérbios, se não me engano, 24, capítulo 24, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então o que você faz? Elege alguém que naquela área que você precisa de ajuda é uma pessoa íntegra, é uma pessoa correta, é uma pessoa sábia, com entendimento da vida. Elege esta pessoa. E ao eleger esta pessoa, ou estas pessoas, ouçam elas. A nossa sociedade, infelizmente, mudou muito. Há 50 anos atrás, nós tínhamos a figura das pessoas mais velhas, dos anciãos, daquelas pessoas que dominavam a maneira de viver a vida. Infelizmente, nós perdemos essa noção. E por isso, nós somos uma sociedade, famílias, que batem tanto cabeça, que erram tanto. Por quê? Porque nós não temos mais a humildade de procurarmos pessoas mais velhas, pessoas que têm um bom padrão de vida, de sabedoria, e para que essas pessoas nos deem instrução. Então, essa é a quarta maneira. E a última maneira está em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Lá diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Então não é a paz, porque a paz ela pode ser enganosa, mas é a paz de Cristo. Qual era a paz de Cristo? O prazer do Pai. Então a última coisa para nós decidirmos
como viver a vida, que este guia vai nos orientar, é a paz dele. Deus está tendo prazer nisso que eu estou decidindo? Deus é glorificado nisso que eu estou decidindo? Deus é levantado como Deus nisso que eu estou decidindo? O que eu estou fazendo tem luz? Ou eu estou fazendo escondido? Porque tudo que Deus faz é luz. Então, aquilo que você está fazendo, a maneira pela qual você está tomando a decisão, agrada a Deus, satisfaz a Deus. Então, esses 5 itens: a quietude, a palavra, a autoridade, a multidão de conselheiros e a paz de Cristo. Então, deixe que este Senhor Jesus seja o teu guia. Coloque o teu joelho no chão, em oração, e busque o que Ele tem para você. Peça para Ele a orientação que Ele necessita. E com isso eu encerro colocando mais esse item, a oração. Porque é pela oração em especial que a gente ouve a Deus com total clareza. Então, que Ele seja o teu Emanuel e que Ele seja o teu guia. Vamos orar? Deus, muito obrigado por todas essas pessoas que estão ouvindo o estudo. Eu peço humildemente que o Senhor desperte pessoas ao novo nascimento. Eu peço humildemente que essas pessoas, que esses funcionários tenham o Senhor por Jesus deles, por Cristo deles, e como nós vimos hoje, pelo Emanuel deles e pelo guia deles. Senhor, ajuda-nos a ter essa direção da Tua parte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a semana que vem.